Você tem as crenças, tem os bloqueios, tem uma dificuldade de falar sobre sexo, sobre sexualidade. Quando falo sobre isso, você tem um receio, vem algumas memórias, algumas crenças em relação a isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita, dá um like aí, se você não é inscrito no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva. Aciona o sininho aí que toda vez que tiver vídeos novos, você vai ser notificado, ok? Meu nome é Lourete Ribeiro, sou psicóloga e hoje vou falar um pouco sobre as sombras que interferem sim na nossa vida sexual. Interfere essas crenças limitantes, faz com que você bloqueie e não tenha uma vida sexual saudável, né? Devido todo o que foi aprendido, toda a sua bagagem que você trouxe até esse momento. Fica comigo, mas assista até o final desse vídeo para você compreender o porquê desses bloqueios, o porquê dessas crenças, como que funciona e que você pode sim mudar e virar essa chave, ok? Devido à nossa construção, né? Toda a nossa programação mental, tudo que eu aprendi como verdade. Então, crença é tudo que eu acredito como verdade. Então, ela pode ser fortalecedora, aquelas crenças que, nossa, que bacana, eu consigo, isso é possível. Aquela crença de eu acreditar, né? De eu acreditar em mim, de que me motiva, né? Que eu tenho determinação. Porém, também tem as crenças limitantes. O que é isso? Crença limitante é tudo que me limita, tudo que bloqueia a minha vida. E isso tá lá no nosso inconsciente. Quando vem para nossa consciência, é muito fácil da gente transmutar. É fácil porque aí você vai, entre aspas, desmentir isso, né? Você vai trazer para a tua consciência e você vai mudar a tua programação. Mas enquanto tá lá no nosso inconsciente, veja, inconsciente 95% da nossa mente, 5% é consciência. Então, quanta coisa, quanto conteúdo, quantas sombras, quantos desejos reprimidos, né? Quantos impulsos reprimidos que tá lá no nosso inconsciente e que volta assim, volta como sintoma. E as crenças limitantes, elas bloqueiam, elas impedem de a gente ter uma vida bacana, de ter uma vida saudável. E em relação à parte da sexualidade, então tem muitos tabus, tem muitos mitos ainda, tem muitos preconceitos e ainda tem crenças limitantes. Que talvez você possa pensar assim, nossa, mas eu não tenho mais, imagina, Lorete, nós já estamos nesse período aqui, capaz que as pessoas vão ter crenças limitantes ainda em relação ao sexo ou dificuldade de falar sobre isso. Mas eu falo para você que tem sim. Eu atendo pessoas que têm problemas às vezes no relacionamento por falta de diálogo, por falta de falar sobre o tema, né? Por aquele receio, aquele preconceito, aquele tabu, aquele mito que não pode falar sobre isso. Por quê? Porque sexo é pecado, que é pecado sentir desejo, né? Que a mulher, por exemplo, é uma crença que a mulher não pode sentir prazer. Isso vem lá da bagagem, né? E as nossas sombras, ela é formada desde a nossa infância, naquele período no qual a gente vai aprendendo entre o bem e o mal. Mas como que eu vou poder mostrar o meu lado mal se caso eu talvez não seja aceito? E lá, quando criança, não tinha essa compreensão. E aí reprimia, né, para ser aceito. Então, eu não sou como eu sou, né? Eu não mostro para o outro como eu sou realmente. É o meu lado mal, né? O meu lado sombra. E eu mostro para ele o que ele quer ver. Então, o lado bom. E todo ser humano, todas as pessoas têm um lado sombra e tem um lado luz. E a gente precisa estar em equilíbrio. Quando não está em equilíbrio, a sombra toma conta. E o que acontece? Bloqueios na nossa vida, vícios, né? Eu já atendi pessoas com vícios no sexo, porque são desejos reprimidos, são impulsos reprimidos. E aí você reprime, e a sombra é uma energia viva. Ela vai voltar sim como sintoma, ela vai voltar. E aí o que acontece? Se você não transmutar essa sombra, se você negar, quanto mais você jogar sujeira para debaixo do tapete.
É como se você vai fazer uma faxina, você joga lá para debaixo do tapete e aí vai voltar esse pó. E a sombra é exatamente assim. Então, quanto mais você reprime, mais vai voltar como sintoma. Então, por isso que é bacana você começar a falar, você começar a dialogar, você começar sim ter uma conversa com o teu parceiro a respeito disso, né? A respeito do que você gosta, do que você não gosta e trazer à tona as tuas sombras em relação a isso, né? Trazer à tona as suas crenças. Bom, eu não quero falar com fulano, Lorete, não tem problema, mas o bacana é você fazer o autoconhecimento, é você trazer. E não tem processo de conhecimento, de autoconhecimento, se você não trazer, não trazer como se fosse um espelho mesmo, olhando ali para as suas sombras, né? Olhando para as suas crenças. Como que você vai saber transmutar se você nega, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso aceitar a minha sombra, eu preciso aceitar as minhas crenças. Comece a observar como você se comporta, como que as coisas estão se repetindo em relação a isso, em relação a um relacionamento com o outro, o que está acontecendo? Porque enquanto você não transmuta, enquanto você não faz o processo de cura mesmo, vai continuar se repetindo. Então, o que está repetindo nos meus relacionamentos? O que está acontecendo ainda? Na parte mesmo ali do sexo, o que está acontecendo? Eu tenho uma certa liberdade, eu me sinto bem com essa pessoa, ou se eu tenho outro relacionamento, se eu tenho um ficante, não importa, eu me sinto bem no ato sexual ou não. Por quê? Porque aí mostra muitos as sombras, os traumas. O que é o trauma? Trauma é tudo que é intenso demais, forte demais e rápido demais. Talvez você teve um trauma na tua infância, talvez você teve um abuso, alguma coisa assim, e você trouxe até esse momento presente, e isso está te impedindo, isso está te bloqueando. É como se fosse uma energia densa, estagnada, parada ali, e precisa fluir, né? Então, o trauma precisa ser liberado, né? É liberado através do corpo. Como eu falo para os meus pacientes, através da catarse precisa ser liberado. Porque é como quando você toma uma água lá, você come e você vai no banheiro para eliminar. O trauma também precisa ser eliminado, precisa sair, né, de alguma forma. E as sombras, o que acontece? Precisa sair também, precisa ser transmutada. Aí você pergunta, Lorete, mas eu consigo acabar com as sombras? Não, né? Nós temos esse lado. O que eu posso fazer? Transmutar elas, trazer para o lado luz. E eu conseguir ir fazendo o processo de cura, o processo de evolução. E eu ir limpando as minhas crenças limitantes e trocando por crenças fortalecedoras. Por exemplo, crenças de que o sexo é pecado, né? É um mito, é um tabu, que isso daí é nojento, né? Que sexo é nojento, que faz mal, é uma crença também, né? Você acreditar nisso. Que mulher não pode sentir prazer, né? Ou que se a mulher não tem orgasmo, não chega no orgasmo, é porque não é sexo. São crenças também. Então, mas isso, mais crenças, mais falando sobre isso, vou fazer um próximo vídeo também. Porém, nesse momento, eu quero que você compreenda que as crenças limitantes, as sombras impedem de você ter uma vida sexual saudável, que tudo que você acredita como verdade pode estar interferindo na tua vida sexual, no teu relacionamento aí, né? Essa falta de poder falar, né? Não, então eu reprimo, né? Eu não posso. Exemplo, eu não posso falar isso para minha esposa, porque, imagina, né? Eu não posso falar isso, porque mulher direita não fala, não tem prazer, não escuta isso, não conversa sobre isso. Isso é um tabu, isso daí é uma crença também. Então, o bacana é você, sim, explorar, né? Você explorar o teu corpo, você se conhecer,
ver o que está impedindo de você ter uma vida saudável em relação a isso também, compreendendo que sim, o sexo é bom, é bacana, é uma liberação de energia, é uma troca de energia e que faz muito bem para o ser humano, como eu falei como eu falei no vídeo anterior, é uma troca de energia, você só precisa compreender e saber o que acontece por trás do ato sexual, né? O que acontece em relação à energia. Mas é para você aprender, né? Para você começar a tirar as cortinas aí desses tabus, que isso daí não pode, que é pecado, que é negativo, que eu não posso sentir isso, porque quanto mais você nega, mais você reprime. Quanto mais você reprime, mais volta como sintoma. Então, quanto mais você nega, mais volta como sintoma. Então, vícios, né? Às vezes vícios em sexo, né? Outro vício também, qualquer tipo de vício, é algo que você está reprimindo ali e está vindo como sintoma. Então, isso não é bacana. Então, eu preciso sim compreender, eu preciso sim me aceitar, eu preciso sim trazer para o meu lado luz, transmutar as minhas crenças, transmutar as minhas sombras, o que eu acredito como verdade até esse momento, qual que é a sensação de acreditar como verdade. A minha mãe chegou aqui, gente, só um pouquinho. Eu vou continuando. Eu falo assim, mãe, tô gravando um vídeo e vou falar sobre isso também perto de você, né? Antes eu tinha essa crença que, nossa, né, mãe não pode escutar. Pode sim, e isso a gente precisa mudar, né? Virar essa chave que é possível falar com qualquer pessoa, né? Porque a gente precisa limpar essas crenças, precisa transmutar isso daí. Então, como eu falei, observe, né? Observe aí a tua vida sexual, observe o que é o bloqueio. Um exemplo aqui, mulheres que têm dificuldade, tem mulheres que nunca tiveram orgasmo, mulheres que têm dificuldade de ter um orgasmo, pode ser sim mulheres controladoras. Então, dá uma olhadinha aí para ver se no seu perfil, se você é um tipo de mulher controladora, que se você se está se repetindo algumas coisas. Então, e você também observe a tua vida, né? Se está se repetindo alguma coisa, é porque tem algo aí que precisa ser transmutado, que precisa ser limpado. A partir dos próximos vídeos eu vou colocando também temas em relação a isso. Sugiro que você comenta aí, tire alguma dúvida, faça alguma pergunta, porque aí é mais um vídeo, mais alguma coisa que eu vou estar passando para você, tá bom? Mas que você compreenda que essas crenças, compreenda que as sombras sim interferem na tua vida, né, na tua vida sexual, e que você pode sim mudar essa chave, que você pode ressignificar a sua história e ter uma vida saudável, né, em todas as áreas, inclusive na área de relacionamento, inclusive na área sexual, ok? Um excelente dia para você, um beijo, até mais!